Hoje não é Natal. Não, hoje é um domingo. Mas Natal são todos os dias e todas as vezes em que Jesus nasce no nosso coração. Então, se Jesus está presente no nosso meio, é Natal. Se Jesus está junto conosco, é Natal. Se Jesus, Ele se faz presente no nosso coração, então é Natal. Todos os dias quando nós acordamos, nós respiramos e inspiramos o ar pelos nossos pulmões. Jesus, Ele vem e se apresenta para cada um de nós. Então se faz Natal naquele dia também. Eu quero trazer uma mensagem hoje, irmãos, que para mim é o maior significado do Natal. É a presença de Deus junto conosco. O Natal veio exatamente para mostrar que Deus não queria que nós caminhássemos sozinhos. Que Deus, Ele gostaria e deseja e quer, e é plano dEle, que eu e você caminhamos juntos com Ele. No início do livro de Mateus, capítulo 1, lá no verso 22, 23, Mateus atribui a um texto que o profeta Isaías tinha falado há muito tempo a respeito de Jesus. E esse texto é um texto muito interessante, porque fala assim: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Você pode falar comigo, Emanuel? Emanuel, Emanuel, Deus conosco, Deus comigo, Deus com você. E no final, irmãos, do livro de Mateus, lá no capítulo 28, o Senhor Jesus, Ele fez uma promessa. E as promessas na palavra de Deus são para que eu e você possamos alcançar a tudo aquilo que Deus planejou para mim e para você. E existe uma promessa, irmãos, no final do livro, que diz assim, verso 20: ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a você, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Mateus inicia o livro dele falando assim: olha, nasceu um menino de forma maravilhosa, de uma forma que só Deus poderia fazer, e o nome dele é Eu estarei com você, Emanuel, Deus convosco. E no final do livro de Mateus, aonde ele fala da grande comissão, da ordem para a igreja, aonde ele fala para a igreja ir fazer discípulo, aonde ele fala para a igreja ir multiplicar o cuidado, o amor, a salvação de Deus, a mensagem de boas novas do reino, ele fala assim: olha, vocês vão, mas vocês não vão fazer isso sozinhos, porque eu vou estar com vocês. A promessa dele é: eu estarei com vocês até os confins dos séculos, até o final. Sabe, aqui, irmãos, eu quero começar a falar um pouquinho sobre o que é Natal. Natal é sobre Deus estar entre nós hoje e para sempre. Nós temos Deus conosco, nós temos o Emanuel de Deus. Natal é o cumprimento do plano do Senhor. E o plano de Deus sempre foi habitar com os seus filhos, com a sua criação. Sabe, a presença de Deus, irmãos, é algo principal nas nossas vidas. A presença de Deus é que faz diferença. É a presença de Deus quem determina os nossos passos, quem determina a nossa saúde. É a presença de Deus quem transforma a nossa vida. E Deus, Ele tinha esse plano, sempre teve, de estar junto com os seus filhos, junto com a sua criação, desde o jardim do Éden. Lá no jardim do Éden, irmãos, Deus, Ele vinha na viração do dia, toda tarde, para passear com o homem. Depois disso, no Êxodo, Deus veio de noite numa coluna de fogo, e de dia Ele vinha numa nuvem que simplesmente protegia os filhos de Israel e o povo de Israel daquele sol causticante do deserto.
Quando o povo de Israel estava no Sinai, ele veio e entregou os 10 mandamentos e falou: olha, eu vou habitar junto com vocês, construa-me um tabernáculo. Depois do tabernáculo veio o templo, e Deus habitou no templo, e Deus veio morar no meio do seu povo. E aí, na plenitude dos tempos, no tempo perfeito de Deus, quando tudo já estava programado, veio o Verbo de Deus, o Verbo vivo, e habitou entre nós, e se fez carne. Deus conosco. Antes, Deus caminhava ao nosso redor. Agora, depois que Jesus veio, Deus caminha conosco, dentro de nós. Nós, então, passamos a ser templo do Espírito Santo. E esse templo está cheio da presença de Deus. Jesus caminhou 33 anos sobre a face da terra, irmão. E agora, depois que ele foi glorificado, ele caminha até os confins dos tempos comigo e com você dentro. Mateus 28, verso 19. E no verso 20 diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês. Sabe, quando você estiver cumprindo isso, quando você estiver fazendo isso, com o dom e com o talento que Ele deu, com o recurso que Ele te deu, você pode ter certeza que você não vai estar só. Você pode ter certeza que no abrir da tua boca, Deus vai te ensinar o que você tem que falar. No abrir da tua boca, ou simplesmente no que você estiver fazendo, Deus vai orientar você naquilo que você tiver que fazer. Porque essa promessa dele: eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma coisa que eu aprendi, irmãos, e que eu quero compartilhar hoje com vocês: aquilo que Deus gera, Herodes não pode matar, o mundo não pode matar. Você vê que Jesus veio, irmãos, e ele não tinha no mundo dos homens um lugar para nascer, mas no mundo que o Senhor criou, ele abriu espaço. No lugar mais inusitado do mundo, uma manjedoura. No lugar mais inusitado do mundo, um estábulo, com as pessoas mais inusitadas do mundo, pastores que estavam ali, reis que vieram de outras terras para adorar o Filho de Deus. Entenda, o plano que Deus tem na minha vida e na sua vida, o mundo não pode matar, porque Deus, Ele é o provedor, e Ele estará sempre comigo e com você. A presença de Deus, Ele não se afasta de mim, de você. A presença de Deus está sempre conosco. E Natal é sobre isso, irmão. O Natal é sobre Deus estar entre nós, hoje e para sempre, porque é a presença de Deus que muda o ambiente. É a presença de Jesus Cristo que ilumina o caminho. É a presença de Jesus que desfaz as mentiras do coração. Então, ei, presta atenção. Não desista. Não desista. Não desista. Não deixe que ninguém ou nada tire você do seu curso com Deus. Não deixe que ninguém ou nada te afaste da presença do Senhor. Não deixe que ninguém ou nada tire você do caminho que o Senhor projetou para você. Um caminho de paz, um caminho de salvação, um caminho de construção de verdade. Continue se movendo, meu irmão. Continue se movendo quando você estiver ferido. Continue se movendo quando você estiver desanimado. Continue se movendo quando você estiver confuso. Continue se movendo quando você for ofendido. Deus não falhará com você. Continue se movendo. Não pare. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir, é tempo de andar, porque você não está sozinho. Quando você cair, se você cair, meu irmão, se você tropeçar, se você quiser parar, você pode ter certeza que na hora que você olhar para o Senhor, Ele vai estar ali, pronto, com a mão estendida para você, para te ajudar a caminhar mais um período, para te ajudar a levar um pouco mais para frente o plano e o projeto de Deus na sua vida. Deus não falhará com você. Sim, eu sei que muitas vezes nós temos medo. Maria teve medo quando o anjo anunciou para ela o que iria acontecer. Medo. É isso. Quantos e seis nós falamos? E se der errado? E se eu não tiver recurso? E se eu não tiver capacidade? Tantos e seis na nossa vida, irmãos. Mas a fé é ainda que eu tropece, eu vou levantar. Ainda que dê errado, eu vou continuar. Ainda que eu venha a falhar, o meu Deus vai me fortalecer para eu permanecer firme no caminho. Fé, irmãos, é ainda que.
O medo, ele fala, e se? Mas a fé diz, ainda que. O profeta Abacuque, ele falou exatamente isso. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que a oliveira ela venha mentir, todavia eu, ou ainda que, eu me alegrarei no Senhor, meu Deus, eu olharei para Ele, porque o meu Deus é quem me dá vitória, e o meu Deus é quem faz com que eu alcance as maiores alturas. Natal, irmão, é a vida vencendo a morte, é a esperança trazendo luz. Natal é a bênção alcançando todos os homens de boa vontade. Natal é tempo de renovo, de esperança, de paz e amor. Natal é tempo de recomeçar. Natal é tempo de celebrar a vida e de saber que juntos com Cristo, irmãos, nós somos fortes e corajosos. E é isso que você é. Você é forte e você é corajoso. E é por isso que a presença de Jesus é uma promessa preciosa e maravilhosa. Nós não estamos sozinhos diante das lutas. Nós não estamos sozinhos nas nossas dificuldades. Você não está sozinho quando você enfrenta as suas tribulações. Você não está sozinho quando você enfrenta os seus desafios. Nós temos a presença do nosso Deus. A promessa é: eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Aquilo que Deus gera, irmãos, Herodes não pode matar. Herodes tentou matar o Filho de Deus. Uma vila inteira, Belém, chorou, porque crianças foram assassinadas, porque Herodes tentou matar ao Senhor. Mas pode ter certeza absoluta, aquilo que Deus gera, aquilo que Deus gerou no seu coração, o mundo não pode matar. Tome posse dessa palavra nessa noite. Tome posse dessa palavra nessa reunião e nesse culto, irmão. A presença de Deus, ela não vai se afastar de você. E o Natal, o Natal não é um dia. O Natal é Jesus nascendo no seu coração todos os dias. Hoje é Natal, amanhã é Natal, depois de amanhã é Natal, dia 25 é Natal, dia 26 também. Sabe, permita que o Senhor nasça no seu coração todos os dias. Natal é sobre Deus estar entre nós, hoje e sempre.